Leitura bíblica do livro de Neemias, capítulo 11, versículo 1. Relação dos que habitaram em Jerusalém. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar um de 10 que habitasse na cidade, na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, e os levitas, e os netineus, e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel. Dos filhos de Pérez, a Maazéia, filho de Baruque, filho de Colhose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías, e depois dele Gabai, Salai, 928. E Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Zenua, segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joaribe, Joaquim. Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra da casa, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Ansi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças dos pais, 242. E Amazai, filho de Azareel, filho de Aazai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, varões valentes, 128, e superintendente sobre eles, Zabdiel, filho de Gedolim, e dos levitas, Semaías, filho de Hassube, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni, e Sebatai, e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Metanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que era quem começava a dar graças na oração, Baquebuquias, o segundo de seus irmãos, depois Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284, e os porteiros Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. Dos que habitaram nas cidades de Judá. E o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. E os netineus habitaram em Ofel, Ezia e Gispa, presidiam sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, Mica dos filhos de Asaf, os cantores, ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei acerca deles, a saber, uma certa porção
para os cantores, cada qual no seu dia. Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quiriate Arba e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibom e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabsel e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Bet-Pelete, e em Hassarzua, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Siclag, e em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, e em Zorá, e em Jarmute. Em Zanoá, Adulão, e nas suas aldeias, em Laquis e nas suas terras, em Azaca e nos lugares da sua jurisdição, e acamparam-se desde Berseba até ao vale de Inom. E os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Micmas e Aía, e Betel, e nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nobe, em Anania, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalat, em Lode e em Ono, no vale dos artífices. E alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Fim da leitura do capítulo 11 do livro de Neemias.